Olá, eu estou hoje aqui para apresentar para você uma capacitação em avaliação básica. O que nós vamos apresentar aqui para você hoje é o ponto de partida da sua avaliação, onde tudo deve começar. Essa avaliação, esse prontuário de avaliação, ela atende às exigências do COFITO. Então você imprime esse material que está disponível para você e a gente vai poder fazer por onde você ser capaz de fazer todos os registros necessários. Eu sou o professor Henrique Baumgart, professor de Educação Física, fisioterapeuta, especialista em psicomotricidade, especialista em osteopatia e mestre em Educação e Desenvolvimento Humano. Esse trabalho que nós estamos apresentando para você não tem nenhum conflito de interesse, ele não tem interesse em lhe vender nada, nem fazer nenhuma promoção casada. Isso aqui é fruto do nosso trabalho e a nossa intenção é que você seja mais feliz profissionalmente. Tá? Esse é um prontuário de registro aonde nessas duas páginas você vai ser capaz de colocar e disponibilizar para qualquer consulta imediata tudo aquilo que o nosso paciente nos informou e tudo aquilo que a gente vai precisar para evoluir durante o tratamento do nosso paciente. Então, em duas páginas que estarão disponíveis para vocês em PDF, para que você possa imprimir quantas vezes você desejar, você vai conseguir começar e terminar a sua avaliação. Aqui a gente começa o nosso primeiro capítulo da nossa avaliação, a identificação. A primeira coisa que eu vou identificar aqui é o número deste prontuário. Por aqui eu vou saber quantos mil pacientes eu já atendi daqui a algum tempo. Então você vai escrever aqui o número desse prontuário. Se você trabalha numa clínica que tem diversos terapeutas, aqui vai entrar o nome da pessoa que está fazendo essa avaliação, o dia dessa avaliação, nome do nosso paciente, nome completo para a gente se proteger contra homonímia, são pessoas com o mesmo nome. Profissão. A profissão para nós é muito importante, porque a Organização Mundial de Saúde já nos informou diversas vezes que 98% da população mundial hoje trabalha 8 horas por dia, 1/3 de sua vida. Então, provavelmente, a gente aqui já levanta a suspeita de que a queixa do seu paciente pode ser oriunda do seu trabalho, da sua profissão e do seu gesto profissional. Em seguida, eu vou perguntar a idade dele, porque pela idade eu já tenho aqui mais ou menos um prognóstico da dose que eu vou trabalhar. Um paciente jovem a gente encara de uma forma diferente, um paciente velho a gente já vai ter uma outra abordagem na dosagem. Quanto tempo ele trabalha naquela profissão? Ou se já teve mais de uma profissão? Porque se ele trabalha há 20 anos fazendo a mesma coisa, provavelmente a queixa desse paciente é oriunda do seu trabalho. Agora a gente vai buscar alguns detalhes pessoais. Ele realiza alguma atividade física, ele faz ginástica, ele pratica algum esporte, ele faz alguma coisa nesse sentido, porque às vezes ele se queixa profissionalmente, mas quem está causando a queixa que o trouxe aqui foi o gesto esportivo. Por causa do índice de agressividade, por causa do padrão, por causa do nível de atividade física que ele costumava realizar ou fazer. Ele possui alguma atividade recreativa, porque às vezes ele pratica jiu-jitsu e se diverte de uma outra forma. Qual é a atividade recreativa dele? Ele gosta de cinema, então ele senta escorregado na poltrona e fica vendo filme. Agora, uma atividade que pouca gente dá a devida atenção é o ócio. O que é o ócio? É aquele momento na vida dele que ele não tem nada para fazer, que ele vai para o sítio dele e fica a tarde toda contemplando a paisagem sentado. Ou então, domingo depois do almoço, ele se deita no sofá e dorme a tarde toda com o pescoço em lateroflexão.
Ou então, quando ele não tem nada para fazer, ele fica lendo um livro pesado. E aí ele depois não sabe por que o ombro incomoda. Então, durante esse ócio, muita coisa pode acontecer e a gente, sem querer, durante muitos anos, só prestava atenção à atividade física e à atividade profissional. O endereço dele é importante a gente saber, porque se ele morar muito longe de nossa clínica, provavelmente ele vai começar a falhar nos seus comparecimentos. Os contatos são muito importantes hoje em dia, por quê? Porque a comunicação hoje é muito importante. Segundo capítulo, avaliação objetiva. Nossa avaliação ela se divide em avaliação objetiva e avaliação subjetiva. A avaliação objetiva é por que o nosso paciente nos procurou. Então, qual é a queixa imediata que ele chegou aqui? É aqui que a gente vai registrar essa queixa. Depois a gente pode até desmontar essas queixas. Mas por que ele chegou aqui? Atropelamento? Por que ele chegou aqui? Espancamento? Por que ele chegou aqui? Dor torácica, dor respiratória, impotência funcional muscular? É aqui que a gente vai botar a queixa que trouxe ele aqui. A dinâmica dos fatos é como ele percebeu isso aqui. É aí que ele vai contar a história daquilo ali. Então ele vai dizer que foi atropelado porque não prestou atenção no sinal. Ele foi espancado numa confusão num jogo de futebol. Ou então ele pisou no bueiro sem tampa e quebrou a perna na queda. E perguntar para ele se ele já fez algum tratamento anterior. Porque no meu caso particular, a maioria dos meus pacientes já vêm oriundos de um tratamento anterior. Então eu vou perguntar se já fez, com quem, o que fizeram, e vou registrar tudo aqui. Nesses espaços aqui, eu vou registrar, eu vou transformar isso aqui num documento, tá bom? Então a dinâmica do fato é como é que isso aconteceu, e ele vai contar a historinha dele e você vai absorvendo esses detalhes. Capítulo 3. Localização dolorosa. É o seu paciente que vai nos mostrar na imagem aqui aonde a dor dele se encontra. Então, aquele que caiu no bueiro sem tampa, ou que caiu da escada, ou que escorregou no saco plástico molhado do lixo, ele vai nos mostrar aonde está a dor dele e a intensidade da dor dele. Então ele é que vai nos mostrar, nós vamos disponibilizar para vocês uma escala analógica da dor que você pode usar paralela a isso aqui para depois registrar aqui. Então ele vai dizer para nós quanto de dor ele sente, se essa dor é superficial ou profunda. Durante essa conversa eu vou tentar perceber se existem zonas de hipersensibilidade, de hipossensibilidade, deformação e assimetria, porque quando ele mostra onde dói, nós vamos conferir. E pode haver uma alteração de densidade, uma alteração de volume, uma alteração de tamanho. Então nós vamos ter que perceber se há deformação e assimetria. E aqui a gente vai fazer a redação da história dolorosa do nosso paciente. Capítulo 4. A sintomatologia. Então, eu sugiro a vocês a observar muito o gestual do nosso paciente. Eu uso a inteligência inata, que é uma coisa que o paciente faz de forma involuntária, intuitiva. Então ele me diz bastante coisa que eu preciso saber quando ele está me falando e me mostrando. Isso aqui é muito importante observar. E observar também a microexpressão facial do paciente. Então,
Essa sintomatologia aqui é importante para nós, para a gente saber se essa dor é uma dor estática ou periódica. A dor estática é aquela que fica o tempo todo, ela não aumenta nem diminui. Então a gente já tem uma suspeita para avançar. Se ela é periódica, esse periódico pode ser ocasional. Quando é que isso acontece? Quando você acorda, tu acorda com dor ou é a dor que acorda? Essa dor é pior de manhã, de noite ou de tarde. Ele tem que nos dar a noção de dia, porque existem dor com hora certa. Quando você dorme com dor. Então, esse conjunto de informações aqui vai me dizer que parte do dia isso aqui está acontecendo, tá? Ele toma alguma medicação para dor, eu preciso esse registro aqui, porque quando ele toma uma medicação para dor, isso aqui tudo pode estar alterado. Então a dor é estática, é periódica, pode ser ocasional, quando acorda ou quando dorme, ela te acorda durante a noite, você sente dor de manhã, de tarde ou de noite, e tudo aqui você vai registrando para ver se há compatibilidade com o capítulo anterior da algometria. Quando é que a sua dor piora? Quando é que ela agrava? Ela agrava quando eu piso, tá? E ela agrava em que determinado momento? Ela se torna insuportável, porque às vezes o paciente diz que sente uma dor insuportável. Ela se torna insuportável em que momento? Quando eu passo a mão na cabeça, meu ombro parece que vai desmontar. E alivia como? Eu preciso muito saber como é que a dor do meu paciente alivia, porque o que eu vou promover ao meu paciente no futuro é alívio. Então, se ele me diz como alivia, eu já tenho um caminho de linha de tratamento, de linha de pensamento. Essa dor desaparece porque tem momentos na vida da pessoa que ela desaparece. Ela desaparece quando eu tomo uma medicação. Então, essa dor não está sendo tratada. Ela está sendo medicada. Ela recidiva, quando é que ela se repete? Recidivante é quando ela repete. Esse modelo de linha de pensamento foi magnificamente descrito por Gregory Grieve há muitos anos atrás e eu acredito que ainda seja muito eficaz esse registro da dor. Capítulo 5. Avaliação subjetiva. A avaliação subjetiva foi batizada de interrogatório por Philippe Suchat. Essa parte da avaliação é uma avaliação muito perigosa, porque é aqui que você vai extrair do paciente coisas que às vezes nem ele sabe que está dizendo, somos nós que vamos extrair conversando com ele. E uma das coisas muito importantes para a gente perguntar, assim, de surpresa para o nosso paciente, você conhece NR17? Ele vai responder sim ou não. Se ele disser que sim, ele tem orientação de uso de equipamentos, protetores e toda a orientação do Ministério do Trabalho para se prevenir. Se ele não conhece, vai confirmar que grande parte das queixas que ele nos traz aqui tem uma participação do gesto profissional do ambiente de trabalho. Tá? Então, no interrogatório, eu vou extrair do meu paciente detalhes que podem fazer com que o meu tempo de tratamento ou se estenda ou ele encurte muito. Então, tem coisas que o paciente vai dizer para nós nessa parte subjetiva que às vezes ele não diz na parte objetiva. Ele chega dizendo que sente dor no joelho. Ele sente dor no joelho, mas ele não te disse que quando ele era criança, ele lutou judô na escolinha, fez natação, fez futebol, andava muito de bicicleta. Então hoje o joelho dele está doendo depois de uma queda, mas o passado dele aqui está indicando que ele pode ter tido algum trauma ou algum fenômeno no seu desenvolvimento. Meninas gostam muito de sentar em cima do pé.
Hoje ela chega aqui com a cervicalgia, a gente pensa que é oriundo do trabalho, mas ela tem justamente uma alteração postural por um vício de postura que produz uma cervicalgia. Então, a avaliação subjetiva, você vai fazer perguntas cujo nosso objetivo mais importante é chegar na causa da queixa do nosso paciente. Capítulo 6, avaliação cinético-funcional. Nós vamos pedir ao nosso paciente para mostrar qual é o movimento que ele faz que agudiza a queixa dele ou repete a queixa dele. Então aqui a gente tem que arrancar dele qual é o gesto, às vezes fazer uma prova provocativa, justamente para poder agudizar e eu ter certeza qual é o movimento que está fazendo por onde ele agravar. Isso aqui a gente recebe uma influência muito grande de John Fye. Se agrava na extensão, provavelmente alivia na flexão. Então, se eu consigo aqui agravar, eu já vou ter um rumo, um suposto rumo inicial para eu começar a desagravar a queixa do meu paciente. Então eu vou tentar saber aqui quais foram os antecedentes. Eu era lutador de capoeira e treinava todo dia, 5 dias por semana, me sentia super bem, até o dia que eu escorreguei. Mas escorregou na capoeira? Não, escorreguei no shopping. Então aquele escorregão, ele vai ter que nos mostrar qual foi o gesto que ele fez e se esse gesto reproduz a queixa que ele já sinalizou como queixa dolorosa. O capítulo 7 é a continuação do capítulo 6. O que eu vou fazer? Eu vou registrar qual foi o movimento que ele me mostrou e vou quantificar a dor dele. Essa estrela aqui é a estrela de Robert Menge, que foi adaptada para qualquer outro tipo de movimento. Isso aqui é uma adaptação nossa. Então, se ele diz que sente uma dor coxofemoral, eu vou quantificar se a dor é em flexão, se ela é em extensão, se ela é em rotação, se ela é em lateroflexão. E quando é que ela piora? Então eu posso aqui quantificar de 0 a 10 ou 1, 2, 3, de acordo com o critério que você vai usar. Então o nosso paciente mostra onde dói, qual é o movimento que dói e a gente registra aqui, porque sem querer, às vezes o paciente mostra uma coisa, quando você palpa, você encontra a dor logo abaixo ou logo acima. Aqui é o lugar onde você vai registrar o ponto doloroso e vai registrar o movimento que agrava a dor. Capítulo 8. Nosso paciente vai nos mostrar suas limitações. Tá? Então, ele mostrou antes onde dói, agora ele vai nos dizer onde ele tem limitação de arco de movimento. E se tem, porque às vezes ele não tem. Então, eu vou pedir a ele para nos mostrar aonde aquilo acontece, aonde está o batente, aonde está o end-fio, aonde está a barreira. Essa barreira pode ser uma barreira anatômica, uma barreira fisiológica, uma barreira álgica, uma barreira patológica. Então, primeiro eu vou querer saber se essa dor, se essa limitação é ativa ou se é passiva. Ele precisa me mostrar. Então, ele vai fazer o gesto. E ali, no nosso mapa, eu vou mostrar e vou graduar agora aqui quantos graus de limitação ele vai poder resistir, ele vai poder suportar ou ele vai não conseguir. Então, eu preciso saber agora se ele tem uma hipomobilidade, se ele tem uma hipermobilidade, que ele pode ter um compensando o outro, uma rigidez, ele apresenta alguma fixação, essa fixação pode ser uma anquilose ou pós-cirúrgica, ele pode ter uma placa ou uma artrodese,
algo que segure uma articulação e que restrinja o movimento, que pode ser em uma articulação adjacente, não precisa ser aonde ele tem a queixa no momento. Tá? E se ele tem uma instabilidade? Quando a gente vai fazer isso aqui, eu preciso ter testes e esses testes precisam ser confiáveis. Então, a gente sabe que existem 237 testes ortopédicos que a gente se baseia em Ronald Evans. Existem testes musculares, 143 da Kendall, 121 de Daniels e os testes neurológicos do Cipriano, que todo mundo segue ele, que são 127 testes neurológicos e 27 neurodinâmicos, para que a gente possa registrar aquilo no nosso prontuário e ter tudo isso mapeado. Para quê? Para eu poder ter certeza. Não adianta eu fazer um teste aleatório que não tem confiabilidade e ele a gente não pode matematicamente protocolizar. Dando continuidade ao nosso capítulo 8, presta atenção, agora com mais calma e com mais tranquilidade. Nosso paciente começou a nos mostrar. Quando ele sente a queixa de limitação dele, ele dá aquela forçadinha. Olha aqui, eu sinto uma dor aqui, ó. Ele faz esse gesto aqui. Isso aqui é passivo em relação à queixa dele. É diferente de quando ele mostra a mesma coisa ativamente. Então, eu tenho que ter um teste que possa confirmar a minha conclusão. Tá? Então, muito importante, avaliação palpatória, prova provocativa, testes para que a dor agrave, porque se eu consigo usar um teste de agravamento, eu posso fazer um teste de alívio, e isso vai me confirmar todas essas propostas do Capanje. Então, a nossa fonte de hipermobilidade e hipomobilidade de pessoas comuns, de pessoas normais, vai ser Capanje. E os testes eu sugiro, porque é uma questão de paladar, eu sou seguidor do Ronald Evans. Capítulo 9, testes especiais. Normalmente a gente usa os testes mais comuns, porque chegam para nós testes, patologias comuns, doenças de repetições, fenômenos de repetições. Agora, no mundo do esporte, cada dia é um dia. No mundo da atividade da vida diária, cada dia é um dia. Então, eu posso precisar de algum teste especial, como posso precisar de algum exame complementar, como posso precisar de opinião de outro especialista. Então, aquela dormência na perna que eu suspeito que seja neurológica, ela pode ser vascular. E eu posso precisar de um exame de imagem para confirmar a minha suspeita ou fazer uma consulta interdisciplinar com o especialista da área. Então, aqui em testes especiais, eu vou colocar se preciso ou não e quais os testes especiais que eu usei para ter certeza daquilo que eu estou suspeitando. Capítulo 10 é o capítulo mais importante. Aqui é o momento mágico da nossa profissão. É aqui que eu vou fazer o nosso plano de tratamento, é aqui que eu vou fazer o prognóstico do nosso tratamento. Então vai ser aqui que eu vou colocar cinesioterapia, hidrocinesioterapia, correção postural, manipulação, seja lá o que for, é aqui que eu vou planejar. O prognóstico do meu tratamento vai dizer o seguinte: quanto tempo aproximadamente eu vou levar para chegar ao fim desse tratamento. O nosso paciente precisa saber para se planejar também. E a nossa infraestrutura não pode ficar eternamente atendendo um paciente. Então, no meu prognóstico de paciente, de tratamento, esse prognóstico é bom ou ruim? É razoável? É um prognóstico seguro?
Tudo isso aqui precisa estar escrito aqui. É um tratamento arriscado, sim ou não? E quanto isso vai custar? O paciente precisa ter uma previsão de custos, porque às vezes é ele que está remunerando você, mas ele vai solicitar restituição em alguma outra instituição. Então ele precisa saber quanto custa. Para você saber quanto custa, você tem que ter um plano de tratamento. Previsão, 4 sessões de aproximadamente 1 hora cada uma. 20 sessões de 15 minutos, e aí isso tudo vai estar registrado aqui para que o seu paciente possa se planejar. Você pode botar uma observação que esse prognóstico é um prognóstico arriscado, que talvez não dê certo. Isso tudo precisa ficar claro. E ficando claro, fica muito mais fácil da gente se planejar, reorganizar e reavaliar. Capítulo 11, respaldo jurídico. Depois que a gente preencheu todo o nosso prontuário, você vai colocar na mão do seu paciente e ele vai conferir todas as informações que ele passou para você e todas as informações que você passou para ele. Ele vai marcar aqui que leu e concorda e vai assinar. A data já foi colocada lá em cima, não precisa repetir a data. E você vai assinar que leu e releu e que também está de acordo com tudo aquilo que o paciente te expressou, tudo aquilo que ele transpirou para você. Lembre-se, tem uma parte subjetiva. Então você tem que ser capaz de escutar e interpretar aquilo que ele está falando para você poder confirmar tudo isso. Então, a partir do momento que ele assina, ele não omitiu nenhuma informação. A partir do momento que ele assina, ele está concordando com tudo que você falou também. E se por acaso vier uma nova informação, você vai botar uma observação que faltou alguma informação em um documento acessório. Você não acrescenta nada nesse documento. Você vai fazer um novo documento, cujo documento vai completar esse primeiro documento. E você vai concordar com tudo isso. Esse documento te dá respaldo para quando houver alguma intercorrência. Eu não me lembrei de informar para o senhor que quando eu tinha 13 anos eu caí da árvore. Eu me esqueci de informar para o senhor que quando eu tinha 7 anos eu tive meningite. Então, esse momento aqui é o momento que vai te dar paz e tranquilidade jurídica para aquelas confusões que às vezes acontecem na sua vida, como já aconteceu na vida de quase todos nós, aonde acontece um desacordo entre aquilo que o paciente falou e aquilo que nós registramos. Aqui eu me despeço, estamos à disposição de vocês qualquer dia, qualquer hora, é só nos procurar, que a razão da vida da gente é ajudar e fazer coisas boas e positivas.